Professor, a Polícia Federal está fazendo um belo trabalho. Nós acho que podemos reconhecer isso. Eu perguntaria até onde vai a autonomia da Polícia Federal. Já não tem gente atrapalhando, já não tem obstáculo aí no horizonte. Onde vai chegar isso, o trabalho da Polícia Federal? A Polícia Federal está fazendo um ótimo trabalho, como já fez anteriormente. Porque esses grandes escândalos, infelizmente, o Brasil tem sido vítima deles. A ponto, não sei se é muito pesado, Dmitry, mas, veja bem, o que é uma cleptocracia? Se nós estamos numa democracia em que o comando é do povo, será que nós não estamos já também afetados numa cleptocracia diante desses tantos escândalos? Tem democracias, professor, que quem comanda é o demônio. Democracia. Esse demônio aí é o povo, mas o povo não é demônio. Eu concordo com o velho professor, qual que era o professor, que falava que as elites são piores do que o povo no Brasil. Eu concordo plenamente com ele, Santiago Dantas. Agora em cima disso, já que a gente está nesse campo de cleptocracia, de democracia, em que lugar do mundo, desculpe, uma democracia tem finalidade lucrativa? Veja o que vai, uma matéria do Sandro Barbosa. Dinheiro. Será que o sistema nosso político está incontrolável em termos de corrupção? Será que democracia tem finalidade lucrativa? Mas na Itália foi pior, né? O que se conheceu da Itália foi pior do que o que se conhece até agora no Brasil. Pode ser que, vindo à tona tudo, aqui seja pior. Mas a Itália acho que ganhava. Sim. Agora, ou não? Sim, ganhava, inclusive, porque nós, lá na Itália, se bateu no primeiro-ministro Bettino Craxi. Isso. Apanhou ele em cheio. O que se apurou lá? A corrupção na política partidária. E mais do que isso, se chegou a uma situação, Boris, em que todos os partidos, todos foram extintos, não tinham mais como se manter. Então, a velha democracia cristã do pós-guerra, o Partido Socialista Italiano e até recebia tangente, que é a propina, como eles chamam, o Partido Comunista. Então, veja, nada ficou em pé. Então, mais ou menos como isso que está acontecendo agora aqui no Brasil, então. Mas será que nós vamos chegar tanto? Porque já passou da hora da gente. É diferente. Se nós temos ainda... Não digo com relação à operação, estou falando com relação à situação, o descalabro. Mas tem um paralelo aqui no Brasil, ou seja, no Brasil está ocorrendo a mesma coisa, todos os partidos comprometidos com essa corrupção? Uma degeneração total. Assim. Pelo jeito, sim. Se fala agora em 3 partidos, mas em outras operações, o que vai acontecer? Diz que é um temor muito grande pela Operação Castelo de Areia. Lava Jato. Não, Castelo de Areia. Foi enterrada. Sim, que foi enterrada, mas será que foi enterrada? Porque o Supremo vai decidir. De repente, veja bem, a gente pega um ônibus, diz que com tranquilidade diz que denuncia e mostre ou aponte o acusado disso. De repente, na Castelo da Areia, o que se decidiu? Se decidiu de que uma denúncia anônima que gera interceptação telefônica não vale. Porque o resto todo foi comprovado. Exatamente. Agora, professor, tem alguns mitos por aí que prejudicam a compreensão das coisas. Por exemplo, o senhor já cansou de ouvir políticos dizendo que é preciso acabar com o sistema de financiamento de campanhas, entrar com o financiamento público, e isso seria o caminho da solução. Nós sabemos que a Itália, todo o descalabro que aconteceu na Itália, aconteceu com financiamento público de campanha. Então não vamos imaginar que isso é solução, porque não é. Aproveitando esse gancho, se você me permitir, eu tenho todos os fascículos da Operação Mãos Limpas. Eu queria te ler uma peça processual, se você permitir, de um político que conclui o seguinte, dentro do financiamento público de campanha. Veja bem o que ele diz. A política custa muito. Os partidos são máquinas de comer dinheiro. A lei sobre financiamento público de partidos e de campanhas foi balizada como a lei mais hipócrita feita pelo parlamento. Isso porque
todos sabem, todos os italianos sabem, que os recursos públicos distribuídos aos partidos era só uma gorjeta. Agora, deixa eu só fazer uma pergunta, para não perder a sua pergunta. Depois nós vamos para uma reportagem rápida e depois o professor responde. A pergunta foi sobre autonomia. A presidente da República fez essa afirmação na campanha e repetiu depois, dizendo que isso acontece porque o governo brasileiro hoje se empenha na apuração. Eu quero saber do senhor se é verdade. Se a Justiça, o Ministério Público e a Polícia Federal dependem de alguma autorização do governo central para tocar essa investigação. Não, na realidade nós temos poderes independentes, temos um Ministério Público independente, temos um Poder Judiciário, aqui valeu o Montesquieu, tá? E quando ela fala infelizmente e surpreendentemente, uma grande besteira, porque a polícia é polícia judiciária, é polícia de Estado. Ela disse, essa semana ela se referiu à polícia de Estado. Eu acho que lhe puxaram... Ela corrigiu. Falando em políticos, a Operação Lava Jato desencadeia uma crise política nos partidos da base do governo. Vamos ver. A prisão do ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, ligado ao PT e afiliado político do ex-ministro José Dirceu, causou tensão no partido. Ele pode ter muito a falar, como Paulo Roberto Costa e Alberto Youssef, que entregaram nomes em troca da redução da pena. A tensão também ronda o PMDB, Fernando Soares, conhecido como Fernando Baiano. Ele foi apontado como sendo o operador do partido no esquema de corrupção da Petrobras e estaria envolvido no pagamento de propina da refinaria de Pasadena, nos Estados Unidos. Preocupação também aqui, no Palácio do Planalto. Ninguém fala abertamente sobre o assunto. O medo é com a crise política que essa 7ª etapa da Operação Lava Jato poderá causar. Assessores avaliam que o escândalo não chega até a presidente Dilma Rousseff, mas admitem que pode atingir a administração do ex-presidente Lula. Será que pode, professor? Olha, uma coisa, eu vou novamente me reportar à Operação Mãos Limpas. E um parlamentar, testemunho de parlamentar em juízo, ele diz, não é possível e nós sabemos que todos os presidentes e diretores dos partidos sabem do Tangentopoli, que é o Propinópolis de lá. Como um presidente de partido pode não saber? Então, se a gente está no degrau de baixo do presidente do partido, com relação a presidente e tal, eu acho que aí é que está a autonomia do Ministério Público, aí é que está a autonomia da Polícia Federal como uma polícia de Estado. E me preocupa, sabe o que, Boris? Uma recentíssima decisão no sentido do Procurador-Geral da República, o Dr. Janot, ter requerido ao ministro relator, eu estou falando daquele inquérito dos privilegiados, de foro privilegiado, por prerrogativa de função. Que está com o ministro Teori Zavascki. Foi feito um requerimento e foi deferido, quer dizer, foi aprovado, no sentido de que, no âmbito daquele inquérito de, aspas, privilegiados, só o que o procurador-geral apontar é que pode ser apurado. Percebe como engessaram a Polícia Federal? E inconstitucionalmente, porque a Polícia Federal tem uma missão constitucional. Não pode ser engessada. E ela tem cumprido essa missão. Então, será que nós estamos a uma tentativa de se engessar esse inquérito de privilegiados para não se descobrir o resto? Vamos ver. A gente vai saber agora, nos próximos meses. Eu só quero lembrar que nem os adversários da presidente Dilma dizem ou levantam qualquer suspeita sobre a idoneidade dela. Nem os adversários dela. Sim, por enquanto... Isso pelo menos, é a realidade até agora. Sim, por enquanto não existe absolutamente nada nos autos, a não ser especulações, né? Claro. Eu queria deixar uma pergunta antes de chamar os nossos comerciais, que é a seguinte, as pressões sobre o juiz Moro, ele também tem sofrido pressões. Logo depois do intervalo, o Canal Livre volta já já.